Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro A Tortura como Arma de Guerra, da Leneide Duarte Plon, pela editora Civilização Brasileira. Bom, gente, como vocês estão vendo, eu estou num cenário diferente, com a luz diferente, espero que tudo fique bom, que o áudio também esteja decente. Mas hoje eu vim falar com vocês sobre esse livro, A Tortura como Arma de Guerra, que eu pedi em parceria com o Grupo Editorial Record. O subtítulo do livro é Da Argélia ao Brasil, como os militares franceses exportaram os esquadrões da morte e o terrorismo de Estado. A autora, Leneide Duarte Plon, é brasileira, ela é jornalista e ela mora na França. E quando eu li o livro, eu percebi que ele tinha tudo a ver com a ditadura militar brasileira, que ocorreu de 1964 a 1985. Por isso eu resolvi fazer mais um vídeo da série Lendo a Ditadura. Eu vou deixar a playlist com os vídeos desse tema aí para quem tiver interesse. A Leneide fez uma série de entrevistas com um general francês chamado Paul Ossaresse, eu não sei se se diz assim, me desculpem os francófonos, mas ela fez uma série de entrevistas com esse general. Ele foi um general muito polêmico na primeira década do século XXI, porque ele foi um cara que revelou que a França, o exército francês, se utilizou de métodos de tortura para combater o que ele chamou de guerra revolucionária na Argélia. A Argélia foi colônia francesa até o ano de 1962, super recente. E na época das guerras de independência, o exército francês tentava barrar essa luta pela independência argelina através de diversos métodos, inclusive a tortura. Então, cuidado, não significa dizer que o exército francês inventou a tortura. Claro que não. Você tem desde a antiguidade, desde a Idade Média, métodos de tortura sendo utilizados por instituições, inclusive religiosas. Mas no mundo contemporâneo, você ter a tortura sendo utilizada como método de guerra é algo bastante pesado, ainda mais por um Estado, então autorizado pelo Estado, e sendo um Estado considerado bastante desenvolvido. A França é vista como o baluarte dos direitos humanos, e ainda assim, nas décadas de 50 e 60, se utilizou da tortura como método de guerra e de tentativa de manter a ordem que eles consideravam ordem, né? Manter a colonização, no caso. O mais interessante do livro é que a gente percebe que a ditadura brasileira dos militares, que aconteceu entre 64 e 85, se utilizou dos mesmos métodos do exército francês na Argélia. Através das entrevistas que a Leneide fez com esse general francês, ela cruzou com outras informações, inclusive relatórios oficiais, nos arquivos franceses, e chegou às conclusões de que os métodos eram os mesmos, de que os franceses vieram para a América, não só para o Brasil, mas para os Estados Unidos e para a América Latina, e ensinaram esses métodos de tortura para serem utilizados contra o que eles chamavam de inimigo interno. O inimigo interno basicamente eram pessoas consideradas subversivas ou perigosas para a ideologia de direita da época. Nisso entravam operários, estudantes, intelectuais, alguns profissionais liberais, diversos tipos de pessoas, principalmente as de esquerda. Eu achei a linguagem do livro super acessível, a Leneide é jornalista, então isso facilita bastante a leitura, é muito fluido, é tudo bem explicado. Eu considerei muito interessante a pesquisa que ela fez, inclusive o cruzamento das fontes, que é importante. Você não tem uma fonte única, né? Só a entrevista é de se desconfiar, mas ela foi atrás de outros documentos que comprovassem essas falas do general Ossaresse. O livro está dividido em duas partes, sendo a primeira essa conexão entre os métodos franceses e a importação que o Brasil fez desses métodos de tortura durante a ditadura militar. E aqui não está em questão o número de torturados ou de mortos da ditadura, tá? Uma pessoa que fosse torturada já é o suficiente, já é considerado um absurdo. E eu queria destacar também a introdução escrita pelo Vladimir Safatli. Eu achei um prefácio muito lúcido e conecta bastante com a questão brasileira do regime militar. Porque ele diz que um país que não encara o seu passado violento de maneira clara, de maneira assumida, é um país que não consegue lidar com esse passado violento. E, portanto, esse tipo de
questão histórica muito incômoda acaba voltando à tona, mesmo depois de alguns anos. Então, assim, quando a gente não elabora esse tipo de violência no nível simbólico, emergem situações reais, como as que a gente tem, por exemplo, de pedidos de retorno da ditadura militar no Brasil, nas manifestações de rua. Na verdade, é uma crítica, a gente varrer para debaixo do tapete parte da nossa história que é muito vergonhosa em termos de violência, né? E aí a gente vê essas questões simbólicas que parecem pequenas, mas como, por exemplo, palavras refletem toda uma ideologia por trás. Na França, a Guerra de Independência, que foi uma guerra, na verdade uma série de guerras, eram chamadas de acontecimentos da Argélia. Acontecimentos. Era uma maneira de você retirar o caráter violento de agressão que acontecia ali naquele país. Não era país na época, né? Naquela colônia. Mas quando você fala em acontecimentos, não tem o mesmo peso de você falar uma guerra, por exemplo. Só a mudança de palavras já revela que tipo de pensamento você tem sobre aquele assunto. Por isso que algumas pessoas se utilizam da palavra Revolução de 64 e outras pessoas preferem a palavra Golpe de 64. Só a utilização das palavras já revela um pouco o lado em que a pessoa está, se ela é favorável ao regime militar ou se ela é contrária. Eu recomendo demais esse livro. A Leneide Duarte Plon foi finalista do Prêmio Jabuti de 2015 com o livro Nos Passos de Frei Tito de Alencar, que ela escreveu junto com a Clarice Meirelles. Eu, sinceramente, acho que esse livro poderia muito bem ser finalista do Prêmio Jabuti 2016, quem sabe ganhar, em categoria de livro-reportagem. Quem se interessa pelo tema, esse é um livrão, dividido em duas partes. Na primeira ele fala sobre a ditadura brasileira, como a ditadura brasileira incorporou esses métodos de tortura na doutrina de segurança nacional. E na segunda parte ela apresenta as entrevistas com o general. Então ela te dá também a fonte. Recomendo bastante. Se quiser, tem resenha lá no blog, se você quiser preferir ler. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí pra mim, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Tchau.